Comentários, Dr. Marcos Mendes, sobre a perspectiva de comportamento do partido político. Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos, muito obrigado por esta oportunidade, pelo convite, parabéns à Universidade de Lusíada por esta iniciativa, parabéns também à minha querida amiga doutora Margarida Salema pelo livro. Eu, ao contrário do Luís Rosa, ainda só recebi ontem o livro e, portanto, ainda estou no início. Não, por amor de Deus, mas é um prazer voltar a vê-la e encontrá-la, e cumprimentos também aos dois Luís, o Luís Sousa, que já não vi há muito tempo, quem tem grande admiração, e o Luís Rosa, de quem sou amigo, e o professor, muito obrigado por esta oportunidade. Não é Luís, mas é como se fosse. Muito obrigado, muito obrigado. Posto isto, eu diria o seguinte: quando o Dr. Ricardo Leite Pinto me convidou, eu avisei logo que eu não sou especialista na matéria. Tenho as minhas ideias sobre a matéria, já vou explicá-las, mas eu não sou nem de longe nem de perto um especialista, um estudioso destas matérias. Para isso há outros melhores do que eu, e eu só gosto de falar verdadeiramente daquilo que sei e que conheço. Agora, tenho as minhas ideias gerais, orientações gerais, digamos assim, mais estratégicas sobre a questão. Já explicarei porquê, porque são muito radicais. Eu devo já prevenir para as pessoas que nunca acompanharam, são mais jovens, não são da minha geração, a minha vida política. Eu, em matéria de ética na política e de corrupção, fui sempre um radical. E continuo a ser um radical. Modéstia à parte, tenho dúvidas que alguém fizesse o que eu fiz quando fui líder partidário, de correr com alguns presidentes de câmaras, perdendo essas eleições, quando eu precisava de ganhar eleições. Ou derrubar uma câmara, como foi a Câmara de Lisboa. Eu que fiz isso voluntariamente. E com isso perdi a liderança do partido, só porque não achava bem o que estava a acontecer em matéria de transparência, nessa altura, na Câmara de Lisboa. E tenho muito esta ideia que repito sempre à exaustão. Acho que é preferível, às vezes, perder uma eleição para afirmar uma linha política, neste caso de ética e de transparência, do que estar a andar sempre a pactuar com tudo. E isto é justamente o que eu estive por dentro. E, portanto, também nesta matéria de financiamento partidário ou financiamento político, eu sou muito radical. Mas, se me permite, para dar um bocadinho da tal experiência por dentro que me convoca. Como o Luís Rosa estava há bocadinho a dizer, eu acho que durante 20 anos, mas 20 anos da nossa democracia, não houve regras nesta matéria. Até meio, final dos anos 90, não houve regras nesta matéria. Foi um período desastroso. Se a Justiça tivesse investigado, coisa que a Justiça não fazia, nessa altura, não tínhamos um caso Bárcenas, tínhamos vários. O problema maior do financiamento partidário é aquele que os meus ilustres companheiros de debate, que sabem mais disto do que eu, já disseram, e bem, é um problema de corrupção. Entre quem dá e quem recebe. Porque normalmente nunca ninguém dá nada que não seja a pensar numa contrapartida. Mas há depois um ponto que normalmente ninguém refere, que são os intermediários. E aí é dinheiro que vai para o bolso da pessoa A, B ou C. Não há apenas neste problema de financiamento, ou pelo menos não houve apenas, o problema de quem dá e o problema de quem recebe. A empresa que dá, ou o cidadão individual e o partido que recebe. Não. Há os intermediários pelo meio que ganharam fortunas em vários partidos, falo sobretudo dos dois maiores, porque nunca houve regras. Durante 20 anos ou mais, nunca houve regras. E os partidos também nunca se impressionaram muito com isso, porque dava jeito. Sobretudo aos dois principais partidos, que se alternam no poder, e quando está no poder é assim, os cofres estão cheios, quando está na oposição os cofres estão vazios. Isto é a prova provada de que ninguém dá dinheiro a um partido por razões de solidariedade ou de grande empenhamento partidário. Dá por interesse. Sejamos francos. Dá por interesse. E mesmo que não seja na lógica de corrupção no sentido típico, eu dou
a pensar depois em ter esta contrapartida, é para gerar, no mínimo, uma empatia, ali uma promiscuidade, que pode não dar um favorecimento ilegal, ilícito, criminoso, mas há algum favorecimento imoral. Isto também é muito mau. E depois, o problema é este, é que há o problema de quem dá, que nunca dá normalmente que não seja por algum interesse mais imediato ou mais remoto. E o problema de quem recebe é que não são apenas as pessoas do partido ou do governo que são corruptas. Muitas vezes não é apenas isso. Apenas não têm personalidade forte. Podem até não ser corruptas. Há muitas que são. Há muitas outras que podem não ter personalidade forte para saber dizer não. É uma coisa difícil na vida política. Uma parte grande dos políticos não gosta de dizer não e não sabe dizer não. Não quer dizer que não sejam sérios, mas falta um pouco aqui de autoridade. Segundo ponto. Eu vivi, portanto, isso de alguma forma por dentro. Uma pessoa como eu que participou em 4 governos, quase 13 anos de governo, que foi líder parlamentar, que foi líder partidário e nunca lidei com estas matérias diretamente, acho que nunca pedi um tostão, um euro a ninguém, mas evidentemente, seguramente que lá no meu partido havia quem tratasse disso, mas tive a experiência suficiente para dizer o seguinte, segundo ponto, acho que as coisas nos últimos anos melhoraram substancialmente, como estavam aqui a dizer há bocadinho muito bem, melhoraram substancialmente. Queria apenas dar aqui alguns exemplos. A proibição dos donativos das empresas, o problema maior era aí. Limitações grandes e do ponto de vista da transparência aos donativos individuais, proibição dos donativos anónimos, a criação desta entidade que a Margarida e muito bem dirigiu, da entidade de contas dos financiamentos, ainda que possa não ser ainda eficaz e não ter os meios, isso é outra questão, mas tudo isso foi um avanço grande. Um avanço grande. Agora, o que eu queria dizer, professor, é assim, e perdoem-me, eu avancei já só neste ponto, eu sou muito radical nesta matéria e acho que apesar de todos os avanços que houve, a situação hoje é muitíssimo melhor. Por exemplo, pessoas que lidam com esta matéria dizem-me que, de um modo geral, num grande partido, leia-se em Portugal PS, PSD, hoje em dia o financiamento público já é 75%. Portanto, já ficamos aí fora apenas, digamos assim, naquilo que é mais sério, de 20% a 25%. Mesmo assim, eu quero dizer-vos o seguinte, da minha experiência, vou direto à sua questão, e talvez se não tivesse tido a experiência por dentro, não pensasse da mesma maneira, eu acho que o financiamento devia ser exclusivamente público. Só permitir financiamento privado de cotas dos militantes. Só isso. E não acrescentava muito ao erário público. Portanto, hoje já 75% basicamente é erário público. E eu explico porquê. Claro que para as pessoas que quiserem fazer demagogia nesta base, então está o Estado a meter dinheiro nos partidos, isso é facílimo fazer demagogia, é. Só que quando surge um caso em concreto de financiamento ilegal, a democracia leva um murro no estômago monumental. O problema é que os partidos funcionarem bem, com transparência, com rigor e não serem fomentadores da corrupção, é um bem inestimável para a democracia. É pela existência de partidos e é pelo seu bom funcionamento. O Estado já hoje tem, através de subvenções, uma parte significativa para os partidos. Só que o problema ainda se mantém. E ainda se mantém, em primeiro lugar, por isto. Como aqui foi dito, ninguém dá nada por uma razão de generosidade. Dá por uma razão de interesse. Segundo, a prova provada é que quando um partido está no poder, tem mais dinheiro e, portanto, mais possibilidades. Quando está na oposição é um desgraçado. Ou seja, então é porque há interesse mesmo. Senão estavam todos mais ou menos por igual. Dá-se mais, evidentemente, a quem tem poder ou a quem vai ter poder. De resto, aproveito para dizer da minha experiência que é assim, quando se aproximam eleições
E se prevê pelas sondagens e pelo ambiente que o partido A, que está na oposição, vai passar ao poder potencialmente nas próximas eleições, o financiamento aumenta logo. Logo. E, portanto, eu acho que esta questão é uma questão, de facto, de uma grande importância. Acho que hoje deixou de ter o drama que tinha. As coisas, de um modo geral, melhoraram muito dentro da filosofia do modelo que existe, que é um modelo misto, mais público, diria neste momento, mas não é ainda exclusivamente público. Se eu tivesse que decidir, era muito radical nesta matéria. Provavelmente o direito europeu não me acompanha nesta tendência, eu sei que não. E provavelmente no plano dos princípios, também há argumentos contra esta minha ideia. Claro que há. E devo dizer o seguinte, se eu não tivesse estado pelo lado de dentro tantos anos como estive, não sei se teria esta posição. Mas se os meus amigos estivessem por dentro como eu estive, tenho a certeza que todos teriam a minha posição. E esta é uma questão muito séria pelo seguinte, pode acontecer um caso grave apenas de anos a anos, mas quando acontece tem um efeito brutal, brutal, sobre as pessoas, sobre a democracia, sobre a confiança nas instituições. E isto é que é o problema sério. Isto é que é o problema sério. Até porque, com toda a melhoria de fiscalização que possa existir, isto é um pouco como na banca e nos outros setores. Os corruptos e os vigaristas continuam a existir. Agora, o problema mais sério é que nós não vamos, com as nossas decisões, acabar, obviamente, com todos os problemas. Mas há problemas e problemas. Eu acho que problemas com financiamentos partidários são daqueles que mais afetam a qualidade da nossa democracia. E por isso é que eu sou mais radical. É como a questão dos políticos. Não estamos hoje aqui a tratar disso. A mim faz-me enorme impressão que os partidos tenham comissões para tudo e mais alguma coisa, mas não tenham uma comissão de ética para analisar os comportamentos dos seus dirigentes, militantes e dos seus responsáveis. Nem a Assembleia da República tem para analisar os comportamentos dos deputados. Tem uma comissão de ética, mas que não trata de questões de ética. É o caso típico do nome que não condiz com a coisa. Agora, eu nesse ponto sou um radical, porque acho que essas questões minam mais a qualidade da democracia do que às vezes más decisões no plano económico e social, que também são más, obviamente, mas o efeito de degradação na democracia é muito maior e, portanto, professor, peço desculpa, já dei aqui o meu exemplo que resumia da seguinte maneira: cortar o mal pela raiz só desta forma. A minha experiência por dentro, sobretudo ao nível da governação, porque no plano partidário eu fui líder na oposição, portanto imagina que a abundância não era a regra, não é? E ainda por cima, porque do outro lado estava um primeiro-ministro que todos Vossas Excelências conhecem, José Sócrates, e tinha maioria absoluta. Portanto, está tudo dito quanto a essa parte. Mas eu também estive em governos de maiorias absolutas. Eu também estive. E apesar de achar que o governo era dirigido por uma pessoa seríssima, acima de toda a suspeita e que, de um modo geral, tudo corria bem, o problema é que o PSD, que é o meu partido, que eu gosto muito, é, na minha opinião, o melhor partido português, mas não é um partido de santos. Não é. Não é. Também há bastantes pecadores. Em todos os momentos, e portanto também nessa altura, e por isso é que eu confesso com esta autenticidade toda, que obviamente nestas matérias sou porventura mais radical que os radicais, em abono da minha, um pouco forçados, os pressupostos são a minha experiência, e porque acho que nestas matérias cortar o mal pela raiz fará sempre muito bem à melhoria da confiança das pessoas na política. Dr. Marcos Mendes, obrigado pelo exemplo e por fazer o exemplo que deu e pela ponte que faz com a segunda questão que eu queria lançar à nossa querida autora do livro que hoje aqui discutimos.
E porque é crucial, Dr. Marcos Mendes, se num próximo comentário seu, num canal de televisão com que colabora, falar deste tema, quais seriam as 2 ou 3 ou 4 bullet points que daqui desta conversa extraiu? Muito bem. De boas práticas, em princípio, Boas práticas. porque estaria na televisão. Sim, exatamente. E porque temos tempo para duas perguntas. As boas práticas não é apenas porque se fala em televisão, também convém ser fora da televisão. Não, mas porque vai recomendar. Claro. Portanto, Muito imagino que recomende Sim, boas práticas. Muito bem. Sintetizando, como me pediu, e assim, 3 ou 4 pontos apenas. Recordo só o meu ponto de partida, mas não vou insistir nele. Admito que, do ponto de vista académico e do ponto de vista do direito comparado, a solução do financiamento exclusivamente público não seja o caminho. E acho difícil. Agora, tenham a noção do seguinte. Para quem tem experiência prática de ter estado por dentro, embora não tendo diretamente, mas acompanhando, só há uma forma de cortar o mal pela raiz, neste caso a corrupção pela raiz, em matéria de financiamento partidário, que é financiamento exclusivamente público. Segundo ponto, a acrescentar a isso só há uma outra medida que é igualmente dissuasora de crimes ou corrupção, que são sanções penais. Tudo o que sejam sanções contra ordenações, tudo com base na multazinha, o crime compensa. Quem dá milhões também pode pagar multas de milhares. Terceiro dado, disse-á aqueles que são contra, digamos, e não estou aqui a falar à volta da mesa, mas como a Margarida invocou, o financiamento não pode ser exclusivamente público, porque perde-se a ligação do eleito, do militante com o partido. Conversa fiada. Isso é mesmo conversa completamente teórica. Deixem-me só contar aqui a seguinte história. Os que estão aqui à frente sabem quem é, os mais jovens talvez não, mas eu vou recordar. Eu tive como colega de governo há muitos anos um grande especialista em política agrícola, Dr. Arlindo Cunha. Todos aqui à volta sabem quem é. E que foi durante anos, antes de chegar a Ministro da Agricultura, foi professor na Faculdade de Economia do Porto e uma das cadeiras que lecionava tinha a ver com política agrícola comum. E depois foi para o governo e, como ministro de Portugal, participou nos Conselhos Europeus da Agricultura, em que tinha que, periodicamente, uma vez por ano, definir os preços da chamada política agrícola comum. Até aqui, julgo que toda a gente sabe. Um dia, chegou ao Conselho de Ministros e, falando meio a sério, mas também com alguma ironia, disse: eu vou ter que pedir desculpa a centenas ou milhares de alunos que tive ao longo destes anos, porque andei-lhes a explicar nas minhas aulas que tudo aquilo, que os critérios eram critérios altamente científicos, aqueles que ditavam a fixação dos preços em Bruxelas dos produtos agrícolas. Ora, eu tenho que lhes pedir desculpa porque andei a enganá-los sem querer. Aquilo não tem nada de científico, é um mercado do bolhão. Tu dás este, eu dou aquele, e é uma negociação tipo mercado do bolhão. O problema, queridos amigos, é que as coisas na vida política, feliz ou infelizmente, não é agora isso que estamos a discutir, na prática é muito assim. O desfazamento entre a teoria e a prática em algumas matérias, entre a visão teórica e a visão prática, é uma coisa brutal. Neste domínio do financiamento partidário, eu sou profundamente radical, porque sei que muitos atos de corrupção se passaram, muita gente, à custa da benesse ao partido, meteu milhões ao bolso, e hoje estas situações são substancialmente menores, como aqui já foi referido, mas continua a existir a fraude. A Margarida acabou aqui de dizer: a empresa não paga, mas paga o empresário. É uma fraude. De resto, nós vimos isso aí recentemente numa campanha presidencial há poucos anos. E era uma campanha presidencial, que é diferente. E, portanto, há aqui um problema sério. A situação está melhor? Está. Mas a situação continua a comportar fraudes. E para aqueles que dizem que o financiamento exclusivamente público afasta o militante, o eleitor do partido,
que deviam se preocupar, mas é com o nosso sistema eleitoral. Esse sim é que afasta. Vejam bem esta situação, daqui a pouco tempo, dia 30 de janeiro, todos nós, em princípio, vamos votar nas próximas eleições ontem marcadas pelo Presidente da República. Eu estou para ver se alguém aqui à volta da mesa sabe 1/10 dos deputados que vai eleger. Ninguém vai conhecer os deputados, evidentemente. Vão todos entrar lá num caldeirão, os que têm qualidade e aqueles que não têm o mínimo de qualidade, ninguém vai votar em deputados, porque o nosso sistema eleitoral, do meu ponto de vista, é profundamente errado, favorece os chefes partidários, favorece os partidos, não favorece uma lógica de personalização e de responsabilização da vida política. Não favorece. E, portanto, Vossas Excelências e estas excelências que estão deste lado, vamos votar em partidos, sabendo que do outro lado lá estão os deputados, que a gente não faz a menor ideia, e eles também não querem que se saiba, porque a preocupação dos deputados é agradar ao partido, não é agradar ao eleitor. Isto é que devia preocupar um conjunto de pessoas aí, porque é isto também que ajuda a degradar a democracia. Nós temos um dos poucos sistemas eleitorais na Europa desta natureza. A esmagadora maioria dos sistemas eleitorais para essa Europa fora não é este modelo. Este modelo era compreensível quando nasceu a democracia, mas está cheio de defeitos. Já se fez, de resto, uma revisão constitucional há mais de 20 anos para permitir esta mudança, mas os partidos nesta matéria são como na matéria do financiamento partidário, não lhes dá jeito. Porque mudar este sistema eleitoral, por exemplo, para um sistema misto, vamos admitir, um misto de ciclos uninominais e um ciclo nacional proporcional, vamos admitir um modelo desses, ou outros próximos desses, o que é que acontece? Os chefes partidários perdem poder. Perdem poder. E muitas vezes não é o chefe partidário máximo, é o chefe partidário local e regional, na escolha do deputado em concreto. Porque, obviamente, hoje mete-se na lista qualquer um. Mas se houver, por exemplo, ciclos uninominais, é preciso o prestígio, a qualidade, a competência e a credibilidade, e aí já é diferente. E, portanto, o que preocupa aqui é um bocadinho esta hipocrisia dos argumentos contra. E vou terminar sendo rápido, mantendo todavia este sistema. Eu acho que é preciso haver uma permanente pressão sobre os partidos, porque nesta matéria, como a Margarida aqui sublinhou e muito bem, o exemplo de 2018, é sempre unanimidade na tomada de posições, porque todos têm interesses muito semelhantes. Segundo, eu acho que há um outro ponto também, é que tem que haver uma grande pressão. As campanhas eleitorais têm que ser muito mais baratas. Quer dizer, é uma coisa inqualificável as campanhas eleitorais que temos em Portugal. Primeiro o modelo, o paradigma, aquilo já não dá. Não é apenas o dinheiro que se gasta. Aquele modelo já não dá, está completamente esgotado. E custa muito dinheiro. E acho que também é uma obrigação de todos nós fazermos a pedagogia de fazer campanhas mais baratas. Isto não é ser antipartidos. É ser um bocadinho mais moderno, porque os partidos eles próprios são anquilosados e obsoletos. Quem vos está a falar é um homem de partido. Eu faço parte do PSD desde os meus 17 anos. Mas vi tudo por dentro, designadamente nesta parte, e hoje em dia os partidos são todos completamente obsoletos, anquilosados e ultrapassados. Não produzem, de um modo geral, ideias, pensamento político, tem cada vez mais uma lógica fechada. E isto tem tudo a ver também com esta parte. Finalmente, os dois Luíses, que são grandes especialistas, cada um nas suas áreas nestas matérias, falaram ambos aqui das autarquias locais. Eu acho que um dos problemas mais sérios nesta matéria está nas autarquias locais. Hoje. Pode não ter sido sempre assim, mas hoje é. É um problema, não sei como o resolver, o controlar, para além desta minha ideia da filosofia geral, mas é dos problemas mais sérios. E que, no final, se traduz nisto. Eu sou muito cruel nestas matérias porque não conheço outra forma de resolver estes assuntos nestas áreas que mete dinheiro que não seja com algum radicalismo e alguma crueldade a dizer as coisas. Um Presidente da Câmara, de qualquer ponto do país, ganha uma desgraça. Os políticos em geral, mas o Presidente da Câmara ganha uma desgraça. Mas, todavia, Vossas Excelências nunca vêem, do modo geral, um Presidente da Câmara a queixar-se do mau salário que tem. É uma coisa que a mim sempre fez enorme impressão.
Tipo, ganha mal, mas nunca na vida vi queixarem-se e estão sempre vários interessados nos lugares. Acho isto, no mínimo, muito estranho. E é capaz de não ter nada a ver com financiamentos em matéria autárquica. Mas talvez em termos académicos, em termos especulativos, em termos de discussão teórica, talvez valha a pena considerar a hipótese. Muito obrigado.